Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a todos, de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. O Senhor nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus que tem cuidado de nós. Muitas vezes não conseguimos compreender o amor de Deus, porque Ele é tão grande que lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que nós não conseguimos compreender essa tal maneira. Então, meus queridos amados irmãos, que Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos aqueles que estão ouvindo e que ouvirão a palavra do Senhor esta noite. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra ela tenha o máximo de alcance aos nossos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que ainda também não conhecem ao Senhor, porque tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor aponta unicamente para Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que redimiu toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É com muita alegria que nós levamos, que nós ministramos a palavra do Senhor nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, tem usado de sua misericórdia para nos socorrer, para nos ajudar, para lutando para salvar toda a humanidade. Infelizmente é grande o número de pessoas que têm rejeitado continuamente o amor de Deus, mas ainda há alguns que têm temor no coração e que de bom grado recebem a palavra do Senhor nosso Deus, compartilham também com outras pessoas para que elas também possam ouvir. E esse é o nosso papel, nós ouvirmos do Senhor e compartilhar com os demais que estão necessitados, que estão precisando. Foi o que Paulo disse, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, eu também vos entreguei. Então é assim que nós temos que fazer como Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a voz do Senhor e compartilhamos essa palavra com outras pessoas, entregamos as palavras do Senhor a outras pessoas, para que elas também possam ter a oportunidade de ouvir sobre o nosso Deus, o nosso amado Deus que tem cuidado de nós. Meus queridos e amados irmãos, eu queria trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor nosso Deus, que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. Eu vou ler até o versículo 9, do versículo 5 ao versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 5. Desde já eu queria dar paz do Senhor para os irmãos que já estão online. Irmã Késia, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus possa te abençoar grandemente na sua caminhada com Cristo, para que Ele possa lhe usar poderosamente. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: desde o dia em que resgatei o meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade dentre as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi a homem algum para ser príncipe do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para ser encarregado do meu povo de Israel. E estava no coração de Davi, meu pai, edificar uma casa ao nome do Senhor Jeová, Deus de Israel. Mas o Senhor Jeová disse a Davi, meu pai: portanto, propuseste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que sairá dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Amém, meus queridos e amados irmãos? Palavra do Senhor, quando Deus
fala a Salomão e orienta Salomão, né, a edificar uma casa, né? Deus dá o modelo a Salomão, como ele deve proceder, como ele deve fazer, as orientações, as medidas, né, de como ele deve edificar essa casa, que Davi colocou no seu coração o desejo de edificar essa casa, e Deus disse que bem fizeste, né, em colocar esse desejo no seu coração, mas não seria ele que iria edificar essa casa, mas o seu filho, o seu sucessor, né, que era Salomão. Davi, porque ele tinha muito sangue derramado, ele tinha derramado muito sangue, então, né, Deus não permitiu ele edificar essa casa, mas que o seu filho, né, Salomão, que era o seu sucessor, edificaria esta casa. E esta casa, ela não era para a habitação, né, do Senhor, mas o nome do Senhor estaria nela perpetuamente, né? O que ele vai dizer lá no versículo 5, logo inicial: desde o dia em que resgatei o meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade dentre as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, né? Então, nenhuma casa, meus queridos e amados irmãos, é grande o suficiente para conter o Senhor nosso Deus, né? É o que vai dizer lá em Isaías, né? Isaías 66, versículo 1. Ele vai dizer o seguinte, né? Assim diz o Senhor Jeová: o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Onde está a casa que edificareis para mim? Que tipo de lugar servirá para o meu repouso? Diz o Senhor, né? Diz o Senhor Jeová, o Deus de Israel. Nosso Deus, ele é tão grande, meus queridos e amados irmãos, que o céu é o seu trono e a terra é o estrato dos seus pés, e as nuvens são as poeiras, né, dos seus pés que sobem. O nosso Deus é tão grande que não há casa que possa contê-lo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Vejamos o que diz aqui no livro de 2 Crônica, no versículo 18, do mesmo capítulo que a gente está lendo: mas habitará verdadeiramente Deus com os homens na terra? Ele está perguntando: eis que os céus e céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Se o céu dos céus, que é a morada do Senhor, não podem conter ele, quanto menos uma casa feita por mãos humanas podem conter o Senhor nosso Deus, que é todo poderoso, o Senhor nosso Deus, que é grandioso, que é maravilhoso, onde ele está ali pelo seu nome. É o nome de Deus que está naquele lugar. Eu achei interessante o comentário de uma Bíblia, né, que ela diz o seguinte: que a casa de Deus, a casa não foi construída para ser morada da pessoa de Deus, mas para ser a habitação do nome, né, do nome de Deus. Então é o nome dele, né, que está naquela casa, que está na casa que nós vamos cultuá-lo, que está na casa que nós vamos adorá-los, e nós devemos fazer isso com muita reverência, com muito cuidado, com muito zelo, porque o nome do Senhor está naquela casa. Pedro e João, quando eles vão à hora da oração, à hora nona, para orar no templo, e ao chegarem logo na entrada, eles viram um coxo que estava ali pedindo esmola. Então eles fitaram os olhos neles e disseram que olhassem para eles. E aí eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, seja curado. Então é o nome do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É o nome do Senhor que tudo ele faz. É o nome do Senhor que cura as enfermidades. É o nome do Senhor que repreende demônios. É o nome do Senhor que bota por terra todo o mal, né, sobre as nossas vidas. É o nome do Senhor que quebra todo jugo, que despedaça todo jugo. É o nome poderoso de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus exaltou soberanamente, que ele deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é poderoso.
Em nome de Jesus nós vencemos as maiores batalhas já travadas por cada um de nós individual em particular. É porque é o nome dele, né, que nos resgata, o nome dele que nos transforma, o nome dele que nos cura, o nome dele que repreende as enfermidades, o nome dele que bota por terra toda depressão, é o nome dele que bota por terra toda ansiedade, né? Tudo que nós vamos fazer tem que ser em nome de Jesus. Aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que nos prepara para morar no céu. Tudo é no nome do Senhor. E ele vai e diz que edificou uma casa para que o nome do Senhor habitasse nela. É o nome do Senhor, meus queridos irmãos. A presença de Deus está ali representada pelo seu nome. Então nós devemos ter zelo, devemos ter reverência ao entrar na casa do Senhor. Temos que ter cuidado. Ele diz no versículo 8, a partir do versículo 7, e estava no coração de Davi, né? Meu pai edificar uma casa ao nome do Senhor Jeová, Deus de Israel. Mas o Senhor Jeová disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, não edificarás a casa, mas teu filho, que sairá dos teus ombros, esse edificará a casa ao meu nome. Deus está presente pelo seu nome naquela casa. É o nome de Deus. Não é nenhum templo feito por mãos humanas caberia o Senhor nosso Deus. Mas o nome dele está ali presente. O nome do Senhor está naquele lugar. E nós devemos ter zelo, ter cuidado. Não podemos deixar, não podemos estar faltando cultos por qualquer coisa, por qualquer motivo. Sair da igreja por qualquer motivo. Porque é lá onde está o nome do Senhor. E no nome dele, como eu já antes disse, serão curadas as enfermidades. É no nome dele que nós ouvimos a palavra dele ali e somos fortalecidos. Nós somos cheios da sua presença. É no nome dele. Ali há uma comunhão tão grande entre os irmãos, né, que nós não podemos deixar de ir para a casa do Senhor. Porque lá o Senhor manifesta o seu poder, manifesta a sua glória. E nós somos cheios da presença do Senhor. Tudo o que nós fazemos em nome do Senhor nosso Deus. E por isso que é importante nós estarmos na igreja. Paulo vai dizer, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Os irmãos acham que vão sair de uma igreja e vão para outra e não vão encontrar problema naquela outra determinada igreja. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a maioria das cartas que Paulo escreveu, na verdade todas as cartas que Paulo escreveu, foi combatendo problema nas igrejas. Então, meus queridos, toda igreja que você for, que tiver um ser humano, vai ter problema nela. Vai ter problema, vai ter atrito, vai ter alguma coisa que ali seja manifestado um problema. Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E é normal a gente errar, porque nós somos falhos. Ninguém é perfeito, nós somos falhos. Mas nós estamos ali unicamente com um propósito, ou pelo menos era para ser com um só propósito: adorar ao nome do Senhor nosso Deus, venerar esse nome que é sobre todo nome. Ele vai dizer que logo aqui no versículo no versículo 14 de 2 Crônicas, 2 Crônicas 6,14, veja o que Salomão vai dizer. E disse o Senhor Jeová, Deus de Israel: não há Deus semelhante a ti, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas o conserto e a misericórdia com teus servos, e que caminha diante de ti de todo o seu coração. Meus queridos e amados irmãos, nós devemos glorificar esse nome, nós devemos enaltecer esse nome, nós devemos exaltar o nome do Senhor nosso Deus. É muito, muito importante que nós estejamos na igreja glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. É importantíssimo que nós vamos
glorificar. Nós estamos lá não para receber, mas para dar, para entregar o nosso culto a Ele, adorando Ele, louvando Ele, bendizendo o Teu santo nome. E enquanto nós adoramos, o Senhor vai expulsando os demônios. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai curando as enfermidades. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai botando por terra todos os vícios. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai restaurando as famílias. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai visitando aqueles que estão passando por algum tipo de aflição, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. O Senhor, nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Ele nos visita. Ele cuida de nós. Então nós temos que adorar, temos que louvar, temos que engrandecer o nome dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nosso Deus é Todo-Poderoso. E ele continua no versículo 15 dizendo: pois tu cumpriste o que prometeste em favor do teu servo Davi, meu pai, e hoje a tua mão realizou o que por tua boca o disseste, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor Jeová, Deus de Israel, cumpre o que prometeste a teu servo Davi, meu pai, dizendo: nunca faltarão varão diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos obrem diligentemente, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, ó Senhor Jeová, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste a teu servo, mas habitará verdadeiramente Deus com os homens na terra. E eis que os céus, o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, nós não podemos cessar. Guarde isso no seu coração. Nós não podemos cessar de adorar, de glorificar, de exaltar, de enaltecer, de bendizer, de engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. O nome de Jesus Cristo precisa urgentemente, cada vez mais ser também compartilhado, com as pessoas que necessitam conhecer Ele, esse nome que liberta os oprimidos, que transforma a vida daqueles que estavam aprisionados por algum tipo de vício. Só o nome dele pode verdadeiramente libertar. Só o nome dele pode fazer tamanha coisa. Nós devemos convidar pessoas a ir para a igreja. Nós devemos convidar eles a participar dos eventos da nossa igreja, a escola bíblica, os cultos, as orações. Nós devemos fazer assim, porque lá há uma grande chance e oportunidade dessas pessoas reconhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Unicamente a Ele, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele é o único digno de todo louvor. Em nome de Jesus, nós devemos sempre fazer tudo em nome dEle, porque o nome dEle é poderoso para libertar, é poderoso para curar, é poderoso, para fazer grandes milagres. Jesus, ele sempre vai dizer que se nós pedimos alguma coisa, se nós pedimos a Deus alguma coisa, em nome dEle será feito. Então é o nome dEle, meus queridos amados irmãos. Tudo devemos fazer em nome de Jesus, em nome do nosso Deus. Então o nome do Senhor está na nossa casa, está na igreja, a qual nós nos congregamos, a qual nós ali estamos para adorar, para engrandecer, para louvar esse nome. Então devemos sempre entregar o nosso melhor, devemos sempre levar o nosso melhor para apresentar ao Senhor nosso Deus, para que o seu nome seja glorificado e exaltado em nossa vida. É muito importante, meus queridos, que nós não deixemos de nos congregar. É muito importante que sempre que tivermos oportunidade, nós estejamos na igreja para maior intimidade, não só com o Senhor, mas para uma comunhão mais profunda com os irmãos. Lembre de uma coisa que se eu não compartilhei ainda em uma das lives, mas eu vou dizer agora, que tudo que nós fazemos aqui é em nome do Senhor nosso Deus, que tudo que o Senhor nos chamou a fazer aqui nesta terra é apenas um ensaio, um treinamento, das coisas que estão por vir. É para que nós venhamos nos habituar, para que nós venhamos
nos acostumar com as coisas celestes. Lá no céu também tem tabernáculo, lá no céu também tem um templo, lá no céu também tem uma Jerusalém, lá no céu também tem um santíssimo lugar, lá no céu também tem um Monte Sião, e o verdadeiro é lá. O daqui é uma cópia do original. Lá o templo original é o de lá, o daqui é uma cópia. O santíssimo lugar daqui é um genérico do original, onde o nosso Deus está. É muito interessante que a gente vá ler sobre a construção do templo, onde Deus vai ali orientando e eles vão colocando os querubins, né? 2 querubins maiores em cima dos carros e 2 menores em cima da arca, formando ali 4 querubins, semelhante aos que Isaías viu no céu, ao que Ezequiel também viu. Então, ele constrói, Deus ordena, Deus orienta a construir aqui na terra, segundo o modelo original, que é nos céus. Então nós precisamos adorar esse nome que é sobre todo nome. Não há Deus igual ao nosso Deus, nem no céu, nem na terra, como diz o texto de 2 Crônicas 6,18. Nem no céu, nem na terra há Deus como nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Grandioso, o Majestoso, o Deus perfeito, o Deus que tudo criou, o amoroso, o Príncipe da paz. Não há Deus como nosso Deus. É coisa maravilhosa que Deus, enquanto nós estamos aqui na terra, nós começamos a desfrutar das coisas celestiais, para que nós venhamos nos acostumando, para que nós venhamos nos preparando. O Senhor está nos preparando para morar com Ele na eternidade. E nós já vamos desfrutando, né, das coisas celestes ainda aqui na terra. Grandes homens de Deus como Elias, como Enoque, desfrutaram de coisas futuras que nem para eles eram, como arrebatamentos que eles desfrutaram. O arrebatamento era coisa do porvir, era uma coisa que é para a igreja, mas eles experimentaram aqui na terra. Eles experimentaram o arrebatamento que é para a igreja lá na frente, antes da grande tribulação. Meus queridos, é coisa de grande alegria quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, nos deleitando nela, buscando com todo desejo, com todo anelo, conhecer, se aprofundar na palavra do Senhor. Nós vamos cada vez mais nos encher da presença dEle, engrandecer esse nome que é tão maravilhoso. Nós vamos nos alegrar, o nosso espírito, ele se alegra quando nós nos alimentamos da palavra. Ele se revive dentro de nós, né? Nós alimentamos o espírito para mortificar a carne, porque se nós não alimentarmos o espírito, a carne vai vencer. Mas nós temos que alimentar o nosso espírito pela palavra. É claro que a gente sabe que cada dia mais tem sido difícil, né, ter tempo de sobra, ter tempo suficiente para meditar na palavra do Senhor. Então nós temos que fazer o possível, né, para em qualquer momento oportuno, nós possamos assim meditar na palavra do Senhor. Para que nós possamos conhecer esse Deus, para que nós possamos ter conhecimento das maravilhas, das coisas grandiosas que Deus tem a fazer em nosso favor, né? Para que assim nós possamos enaltecer esse nome que é tão maravilhoso. O nome que Ele escolheu, uma casa para que o seu nome habitasse nela. A casa é a habitação do seu nome. Jesus tinha maior zelo pela casa de Deus. E Jesus vai no Novo Testamento, Jesus diz que a minha casa será conhecida como casa, né, de oração. Então quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos com um propósito. E todos nós temos que se reunir com um único propósito. É adorar, é engrandecer o nome do Senhor, é orar, né? É ouvir a palavra. Esses são os propósitos que nós devemos nos reunir na casa. A casa do Senhor não é lugar de fofoca, de disse-me-disse. A casa do Senhor não é para isso. Não é para isso, meu querido. Se tais igrejas hoje, né, tem essas coisas que estão acontecendo aí, o nome do Senhor não está nelas. A casa do Senhor, Jesus diz que é lugar de oração, é lugar de adoração, é lugar de palavra. Para que assim o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja, né, enaltecido.
Oh, glória, aleluia, Senhor. Bendito e exaltado, Deus, seja o teu santo nome. Louvado e engrandecido, ó Deus, seja o teu santo nome. Ah, Senhor, não há coisa melhor, Senhor, do que a tua presença, Pai. Deus, enche, Deus, agora cada um que vai ouvir, Senhor, essa palavra, que está ouvindo e que vai ouvir, Pai. Para que nós venhamos compreender, Senhor, verdadeiramente, Pai, o poder que há sobre o teu nome, o poder do teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, visita agora cada um, Senhor. Eu glorifico, ó Deus, e exalto o teu santo nome. A tua presença, meu Pai, é coisa maravilhosa. Devemos, Pai, cada vez mais buscar, Senhor, sentir a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós devemos cada vez mais buscar estar no templo, na casa do nosso Deus, ali adorando o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que nos amou, o Deus que entregou o seu Filho em nosso favor, o Deus que morreu em nosso lugar. Eu tinha lembrado de uma palavra e agora eu relembrei ela novamente. O propósito da igreja primitiva, né? Ele estava no templo, orando. A Bíblia diz que eles estavam unânimes. Eles eram unânimes. Unânimes eles eram. E veio sobre ele o Espírito Santo. Encheu toda aquela casa. A presença do Senhor tomou todo aquele lugar. Ali eles estavam unidos, unânimes em um só propósito. Glorificando Deus naquela casa, exaltando Deus naquela casa, adorando Deus e esperando a promessa do Pai que se cumpriu naqueles dias e tem se cumprido em nossos dias também. O batismo do Espírito Santo ainda é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo ele ainda acontece. Jesus batiza com o Espírito Santo. É só nós adorarmos o nome dele, é só nós glorificarmos o nome dele. E ele vai batizar com o Espírito Santo. Nós temos que adorar, temos que buscar a presença do Senhor cada dia mais. Meus queridos, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que você nunca esqueça que o melhor lugar que nós podemos estar é na casa do Senhor nosso Deus. Faça o que for possível para estar na casa de Deus, adorando a Ele, buscando a sua presença, buscando o conhecimento da palavra de Deus, buscando ser cheio do seu Santo Espírito. O melhor lugar que nós podemos estar é na casa do Senhor. A casa do Senhor não é outro lugar, senão a casa de nosso Deus, onde Ele está lá pelo seu nome. O nome do Senhor está presente naquela casa, está presente na nossa casa. Então, meus queridos amados irmãos, o nome do Senhor Jesus é poderoso e nós precisamos estar lá. O Davi vai dizer que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que nos alegrar com esse convite, nós temos que nos alegrar em ir à casa do Senhor. Na casa do Senhor há festa, na casa do Senhor há alegria, na casa do Senhor não há motivo para tristeza. Quando nós chegamos lá, que adoramos a Ele, que ouvimos a palavra, que nós ali nos enchemos da presença dEle, do seu Santo Espírito, e nós nos alegramos. Ele transforma aquilo que nos oprimia em alegria. Enquanto nós estamos lá adorando, Ele está resolvendo os problemas. Enquanto nós estamos lá adorando, Ele está preparando a resposta. Enquanto nós estamos lá adorando, Ele está abrindo uma porta. Então, meus queridos irmãos, não pare, não cesse de adorar na casa do Senhor nosso Deus. Quando estamos lá, devemos nos desligar de tudo para adorar o Senhor nosso Deus. Nos ligar unicamente com Ele. Esqueça todos os seus problemas, esqueça tudo quando estiver lá e dedique esse momento a Deus, que é o dono de todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Se desligue de tudo, de todos os problemas, seja na área financeira, seja na área da saúde. Adore simplesmente a Ele, faça que nem Jó fez. Jó, mesmo que tudo o que aconteceu com Jó, com todos os problemas, perdeu toda a sua riqueza, toda a sua família, perdeu a saúde. Mas Jó se prostrou e adorou, sem se importar com mais nada. Jó unicamente adorou. E Jó bradou bem desde o céu: eis que meu Redentor vive, e eu sei que breve se levantará.
Então, meus queridos e amados irmãos, não cesse de adorar, não cesse de engrandecer este nome, não cesse de falar este nome, não cesse, meus queridos, de estar presente na casa do Senhor, adorando a Ele, adorando este nome, o nome do Senhor Jeová, nosso Deus, merece toda adoração, toda honra, toda glória, para que o nome dele seja engrandecido em nossas vidas. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, e que você guarde essa palavra no seu coração. O quão importante é nós estarmos na casa do Senhor nosso Deus, que é lugar da habitação do seu nome. É lá que nós devemos estar. É lá que nós devemos lutar para estar presente, adorando a Ele e louvando a Ele. A casa do Senhor é o melhor lugar que nós devemos estar. Nós temos várias outras oportunidades, vários convites para estar em outro lugar. Mas nos dias de cultos, meus queridos, não deixe de estar na casa do Senhor nosso Deus, para aprender a palavra, para ouvir e se fortalecer da palavra, para ser cheio da presença do Senhor. A presença do Senhor está ali naquele lugar. Então nós não podemos jamais desperdiçar a oportunidade de estar ali, para estar em outros lugares que não edificam, que na verdade muitas vezes nos oprime. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor nosso Deus. Eu peço, meu querido e amado irmão, que você, irmão em Cristo Jesus, compartilhe esse vídeo para que ele alcance pessoas, para que pessoas também tenham a oportunidade de ouvir e aprender a palavra do Senhor. Como eu disse logo no início, assim como Paulo fez, nós devemos fazer. Aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Então assim façam vocês também. Aquilo que vocês recebem do Senhor, entreguem, compartilhem, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e saber a importância de estar na igreja. Não há lugar melhor, meus queridos, do que a igreja. Não há lugar melhor. Muitas pessoas se afastam da igreja por qualquer motivo, às vezes por conta de um simples salário, elas se afastam da igreja, desprezam a oportunidade que Deus deu a ela de estar ali presente para cultuar o nosso Deus. Meus queridos, eu já falei aqui, mas eu volto a repetir. Os pássaros, eles não trabalham. Os pássaros, eles se acordam 5 horas da manhã. E assim que eles se acordam, eles já começam a adorar a Deus. Eles começam a cantar, a louvando e agradecendo a Deus pelo mais um dia. Às 5 horas da manhã, eles não têm relógio, eles não têm despertador, mas eles sabem que é o horário de adorar, para que assim venha a provisão. Então, do mesmo jeito, tem que ser nós. Nós temos que adorar a Deus, que é o dono da provisão, e Ele vai prover tudo em nossas vidas. Temos que adorar, assim como os pássaros, mesmo não sabendo que, mesmo não tendo relógio despertador, mas eles acordam justamente naquele horário. E eles já se acordam adorando e engrandecendo o Criador deles. Assim devemos ser nós. Quanto mais nós adorarmos, mais o Senhor vai prover nas nossas vidas. O Salmo 23, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Deixa eu ler ele aqui para os irmãos. Salmo 23, o versículo 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor e não me faltará. Em pastagens verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse nome tem poder. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na tua presença, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jeová para todo sempre. Meus queridos, se eu puder lhe dar um conselho, o conselho que eu te dou é esse:
de que Davi escreve: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jeová para todo sempre. Não deixe de ir para a casa do Senhor. Não deixe de adorar esse nome que é todo poderoso. Não deixe de engrandecer o Senhor nosso Deus. Não cesse de adorar Ele. Não cesse de falar dEle. Glorifique este nome. Glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Veja que lindo este salmo. Salmo 23. Se você puder estudar ele, estude, que ele é a coisa mais linda, é coisa do céu. O versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Meus queridos, aqueles que têm o Senhor como pastor, a presença dele nunca vai faltar. Pode faltar o pão, pode faltar o dinheiro, pode faltar qualquer coisa, mas a presença dele continuamente estará conosco. Esse texto, ele faz ligação, se não me engano, com Marcos 8, né? Onde Jesus ali faz a primeira multiplicação, e Jesus vai dizer ali aos discípulos, né? Tenho misericórdia da multidão, que há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Veja que há 3 dias Jesus estava com eles e eles não tinham o que comer durante 3 dias. Mas observe que Jesus diz: há 3 dias estão comigo. Ou seja, Jesus estava presente com eles na dificuldade. Jesus estava presente com eles na escassez do alimento. Então, meu querido, em qualquer que seja a sua dificuldade e a minha dificuldade, o Senhor vai estar presente no meio dela. E no nosso limite, o Senhor vai enviar a provisão. Ele multiplicou os pães depois de 3 dias. Então o Senhor, ele sempre é presente. O Deus que provê, o Deus que nos dá, o dono da provisão é o Senhor nosso Deus. Veja o versículo 2: em pastos verdejantes me faz descansar. Sobre a provisão, o Senhor nos faz descansar. Aquilo que estava nos faltando, o Senhor nos faz descansar em cima delas. Sobre a provisão, sobre o alimento, o mantimento, sobre tudo aquilo que estava em escassez em nossas vidas, o Senhor nos faz descansar. Meus queridos, tenha o Senhor Deus como nosso pastor, porque Ele nos ama e quer cuidar de nós. Ele é o nosso pastor. O versículo 3, né? Ainda no versículo 2: guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Os nossos sonhos Ele vai realizar. Por isso que nós devemos pedir a Ele: guia-nos mansamente, porque se o pastor for ligeiro demais, nós não vamos conseguir, né, acompanhar, realizar nossos sonhos, nossos desejos, realizar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Por isso peça a Ele: guia-me mansamente, para que eu realize os meus sonhos, realize aquilo que o Senhor colocou no meu coração, realize os propósitos que o Senhor tem na minha vida, realize os objetivos que o Senhor tem na minha vida. Peça a Ele, é o nosso pastor, é que nos ama, que cuida de nós e que não deixa faltar nada em nossas vidas. Ele nos guarda, nos protege, nos deu do teu Espírito e está continuamente presente em nossas vidas. O versículo 3: restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nome de Jesus é poderoso. Amém, meus queridos? Que Deus dê uma noite abençoada a cada um de vocês. Que Deus faça resplandecer sobre vocês a vossa luz, a sua luz. E que Deus encha a cada um de vocês com o teu Santo Espírito, para que assim nós possamos ser cheios da presença dEle. Não existe coisa melhor, meus queridos, do que estar na casa do Senhor e falar, né, sobre o Senhor nosso Deus, compartilhando a sua mensagem, compartilhando a sua palavra, adorando a Ele, enaltecendo esse nome que é tão maravilhoso. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, que Ele dê um sono de paz, de alegria, de tranquilidade, e que Ele fale com cada um de vocês, né, nos sonhos, dê visões, dê revelações, que Deus use a cada um de vocês. Queria desde já agradecer pela presença de vocês, que por pouco tempo entraram, né, mas que se fizeram presente por algum pouco tempo. A irmã Késia, a irmã Lívia, né, a irmã Lívia e a irmã Silvia Mônica, que também entrou e está presente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que
Eu peço que compartilhem, não cessem de compartilhar, para que outras pessoas possam ouvir, para que outras pessoas possam assim também saber que existe um Deus no céu que está cuidando de nós e que nós devemos obedecer e seguir ao nosso Deus. Nós devemos estar na sua casa para ouvir a sua palavra e aprender, né, essa palavra que é tão maravilhosa. Eu tive a oportunidade de dar uma aula domingo passado agora e a gente aprendeu, né, de muito importante. Isso é muito importante, que nós possamos estar na escola bíblica dominical para aprender a palavra do Senhor. Nós devemos, isso é uma obrigação nossa, estar na igreja para aprender a palavra do Senhor, nos fortalecer, porque não é uma simples leitura, é um estudo detalhado da palavra do Senhor. Então é muito bom que nós estejamos lá. E a gente falou, né, em assuntos maravilhosos, né, sobre a palavra do Senhor, coisa do céu, né? Então é importantíssimo que nós possamos assim, né, estar lá na casa do Senhor para aprender, né? Seja qual for a igreja que você se congregue, vá para a escola dominical aprender a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha com a tua presença, que Deus lhe dê dons espirituais para você fazer maravilhosos trabalhos na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, seja com cada um de vocês para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.